1 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 7, eu vou ler, preste atenção, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Primeira coisa, antes da gente entrar no texto, a nossa proposta é primeiro olhar o texto. O que a Bíblia fala? E a gente sempre faz isso. Depois de olhar o que a Bíblia fala, o que isso tem a ver comigo? Como é que eu aplico isso na minha vida? Mas eu acho que quando a gente fala sobre esses temas que a gente tem falado nesse mês, o que a gente deseja ver no coração de cada um de nós é que a gente tenha dois papéis na sociedade e na lida comum do dia a dia. O primeiro é de profeta. Sabe o que um profeta faz? Ele denuncia o pecado. Não é aquele cara que prevê o futuro, isso é evidente, tá, gente? O profeta é o cara que vai falar para você o que vai acontecer. Não. O papel do profeta é ser voz de Deus. Falar, olha, você está... Como Jeremias, existiam profetas ligados ao rei. E aí, assim, quando os profetas queriam saber o que Deus tinha para dizer a respeito de alguma questão, uma aliança ou um tempo de sofrimento, eles tinham, em alguns momentos, eles tinham seus profetas de estimação. E aí Jeremias, por exemplo, chega em algum momento e fala, não, e aí Jeremias, o que você tem a dizer? E ele fala tudo que os profetas de estimação falaram. O rei já sabia, né? Falou assim, não, fala logo o que você tem para falar, porque você nunca fala o que a gente quer ouvir. Você nunca fala o que é bom aos ouvidos. E aí, o Jeremias vai e denuncia mesmo. Fala, vocês estão em pecado. Porque, na verdade, irmãos, embora a gente hoje viva uma fé, uma religião que a gente busca para nos encher, normalmente a igreja, a gente vai julgar a igreja como ponto de motivação. Vou para a igreja me sentir bem. Fui para a igreja e me animei. Na verdade, o profeta ele vai fazer o contrário. Ele vai te jogar lá no chão. Vai sentir o pior de todos. Mas no final ele fala, tudo bem. Agora que você enxergou o lugar onde você está, Deus pode te conduzir a um caminho verdadeiro que vai subir. E esse é o papel do profeta e esse é o nosso caminho. O segundo ponto que a gente quer que a gente entenda é que nós também somos sacerdotes. Ao falar a palavra de Deus, a gente também quer aproximar a pessoa de Deus. E aproximar a pessoa de Deus tem a ver com cura. Tem a ver com curar as feridas. E aí quando a gente falou, vamos voltar lá, a ideia da pátria que está no céu, a ideia do racismo e a ideia hoje da violência contra a mulher, a gente está dizendo exatamente isso. A gente tem que denunciar o pecado, mas não é só dizer que está tudo errado. É falar, olha, vamos nos aproximar de Deus. Deus pode cuidar de você. Deus pode te trazer para perto. Então, a gente vai partir desses dois pontos. Vamos lá. O que você ouve quando a gente lê esse texto? Vamos conversar um pouco, aproveitar que somos poucos. O
que você ouve quando lê esse texto? Que Pedro já começa falando: mulheres, sede vós igualmente submissas. Pronto, aí já cortou todo o discurso, né? Os homens estão felizes. É isso aí, pastor, finalmente. Agora sim vou chegar em casa, já cutucando assim, né? Tá vendo? É a Bíblia que está falando, não sou eu não. Eu não vou me aprofundar, mas daria pano para manga só esse igualmente. Pedro está conectando com o texto anterior, e ele vai falar sobre, na verdade, ele vai caminhar, tudo bem, ele falou lá em cima dos escravos, mas ele vai falar prioritariamente, antes ele vai falar dos casados, mas ele está falando do cristão. Ele precisa ser submisso ao Senhor e a caminhada com Ele. E para a gente, assim, Pedro começa a orientar as mulheres para que elas sejam submissas aos seus maridos. E eu confesso a você que há poucas semanas eu estava lendo esse texto e eu me surpreendi pensando mais sobre ele. Porque Pedro está falando para as mulheres serem submissas a maridos não crentes. Não é isso? Olha, sejam submissos aos seus maridos, porque eles vendo o seu bom procedimento, o seu proceder humilde, eles vão conhecer ao Senhor. E aí vamos pensar de maneira mais seca e rápida. O que significa isso? O que Paulo está falando para as mulheres? O cara, sei lá, vamos pegar o tema. O cara não é cristão, então, o cara é violento, ele é um péssimo pai, e aí a mulher tem que ser submissa a isso. Eu acho que a gente, por muito tempo, fez essa leitura, que essa submissão é algo obrigatório e independente de quem é esse marido. Mas, para mim, eu já quebro essa interpretação pelo simples fato de você entender o que de fato é o marido. Paulo não está falando assim, seja submissa a esse ogro maluco, violento, pervertido que está aí do seu lado. Como que você definiria um marido, por exemplo? Um cara que bate? Um cara que maltrata a esposa? Um cara que é ausente em casa? Um cara que emocionalmente não cuida e não se envolve? Essa é a definição de marido? Então Pedro está dizendo, olha, você tem um marido? Caminhe com ele. E essa submissão a gente vai ver daqui a pouquinho, lá no final, que tem a ver sim, não com uma subserviência, não com servir de maneira cega, mas estar junto. O que Paulo está dizendo, olha, acompanhe seu marido, caminhe com ele. Ele vai, e aqui a gente também precisa localizar socialmente, historicamente, a posição. Era uma sociedade, se hoje a gente fala de uma sociedade machista, ali a mulher não tinha voz. Então, assim, caminha, você não precisa se afastar dele, você não precisa simplesmente deixar ele para lá porque você se converteu, porque pensa no outro lado da moeda. O casal está caminhando bem, de repente a mulher se converte. E ela larga o marido e leva os filhos. E aí imagina na sociedade que, para quem o cristianismo era uma coisa estranha, como é que ficaria a percepção do cristianismo para essa sociedade? Não se torne cristã, que o cristianismo destrói casamento. Não se torne cristã, porque o cristianismo afasta as mulheres dos maridos. E Paulo está falando, e aí eu quero que você entenda. O que Paulo está dizendo para essa mulher? Pedro, desculpa. Paulo escreve tanto, né? O que Pedro está dizendo para essa mulher? E para mim esse é o foco, e ele fala isso para um homem também. Mulher, como é que está a tua caminhada espiritual? Para mim o centro disso, Pedro está dizendo, como é que está a tua caminhada espiritual? Será que a sua caminhada espiritual está firme? Será que ela se reflete nas suas relações, no que as pessoas veem fora de você? Ou você se acostumou ou se acomodou em simplesmente usar a sua beleza,
usar o seu trato, tudo que tem de externo para convencer pessoas, para atrair pessoas. Naquele tempo era verdade como ainda é hoje. A mulher pode usar a beleza para comandar o seu marido, para viver a relação a partir do que ela tem para oferecer para o marido. E Pedro está falando, não. A sua marca precisa ser o que você tem dentro. Quando ele está falando de submissão, ele está dizendo, olha, mulher, você precisa transparecer a caminhada cristã. Você precisa caminhar com Deus de tal maneira que as pessoas percebam que há algo diferente em você. E se você perceber, embora Pedro gaste mais versículos para falar com a mulher, ele não fala algo diferente para os homens. No verso 7, ele vai dizer, maridos, vós igualmente. Está dizendo, olha, tem algo igual que eu estou dizendo. A mesma coisa que eu estou falando para a mulher, eu preciso falar para os maridos. Eu não estou falando de coisas diferentes, eu estou falando da mesma coisa. Maridos, vocês igualmente precisam também. Aqui ele vai usar outras palavras, ele vai dizer, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando ela como dignidade. O que Pedro está dizendo para o homem? É a mesma coisa. Como é que é a tua caminhada espiritual? Como é que é o teu relacionamento com Deus? É de tal maneira que você olhe para a sua esposa e o seu relacionamento com Deus mude? Porque se a sociedade diz que a mulher é um objeto para ser usado, se isso está exposto desde o comercial de avião ao comercial de cerveja, você vai viver dessa maneira? Se a sociedade diz que você precisa cuidar de si mesmo e buscar o seu prazer, você vai viver disso? Ou você vai centrar a sua ação, a sua reação, os seus pensamentos no que Deus fala? Por isso Pedro chama o homem e fala, você precisa viver a vida comum do lar. O que significa isso? Viver a vida comum do lar. Eu acho muito legal essa expressão. Homens, vocês igualmente. Não adianta eu brigar com a mulher, falar para elas caminharem com toda a humildade, darem testemunho, se vocês não vivem a vida comum do lar. Eu acho sensacional, sabe por quê? A gente andou estudando, acho que já o tempo passa, né? Deve ter uns 2 anos, o Silêncio de Adão. E o quanto aquilo mexeu com a gente na época. Porque a tese do livro dizia que a tendência do homem é se silenciar. Ele vai, por isso o título do livro, ele vai dizer que quando Eva encara a serpente naquela conversa, Adão estava do lado. É assustador, mas se você for ler Gênesis, você vai ver, cara, parece, porque ela come e fala assim, e deu ao seu marido. Como assim? Como você dá algo para alguém se não está do seu lado? E aí tem todo é um livro, né? Tem toda uma explicação em cima das palavras no hebraico, tem outros textos para apontar que há uma grande probabilidade de que quando Eva foi tentada, Adão não teve voz. Adão não assumiu, e isso a gente fala da liderança, de falar, não, peraí, porque Deus havia falado com ele. E aí uma tendência natural, e você pode acreditar na teoria ou não, mas é algo que se vê, a tendência a partir daí é que o homem repita o que Adão fez. Se não se calar, pelo menos a retirada emocional. E aí eu vejo muito isso acontecer, irmãos. Homens que se retiram da vida comum do lar. Estão casados, mas ele vai trabalhar e volta, ele traz comida, ele paga as contas, e ele até conversa, não quer dizer que ele é um fantasma, mas a gente está falando de envolvimento emocional, de estar ali. Porque para a mulher estar debaixo de uma missão, precisa ter uma. Se o homem não tem missão nenhuma, como assim? Vai chamar ela para onde? Para quê? Por quê? É para obedecer a ordem de limpa isso aqui, faz a comida? Com certeza, a Bíblia não ia se preocupar
não ia se dar a esse papel de mandar a mulher ser uma boa empregada dentro de casa. Não é sobre isso que a Bíblia vai falar. É sobre viver a casamento, sobre interação, sobre estar junto, sobre pagar o preço. Sabe por quê, irmãos? Eu experimento isso todo dia. É muito mais fácil deixar rolar. É muito mais fácil você deixar as coisas irem. E a tendência, e aqui a gente está falando de casamento, mas você pode abrir esse leque. A gente vive isso em todas as relações que a gente tem. É muito mais fácil deixar rolar do que criar uma parceria, do que construir coisas juntos. E aí ele vai dizer que o homem precisa tratar a mulher com dignidade. Porque se ele entende que ele é a parte mais forte, ele precisa protegê-la. Tudo o que o homem entende que tem a mais, olha o contexto. Não é para obrigar a mulher, mas é para trazê-la e protegê-la, acolhê-la. Não sei você, mas aí você começa a ler esse texto com outros olhos. Você precisa perceber que no final, a Bíblia de ponta a ponta vai nos chamar a uma caminhada com Deus. Sempre é isso. De ponta a ponta, de Gênesis ao Apocalipse, a conversa é sempre a mesma. Você é pecador. Você se afastou de Deus, e enquanto você caminha sozinho, enquanto você caminha sem Deus e longe da comunidade, a comunidade tem papel importantíssimo, você vai se afastando de Deus e do projeto de Deus para você. E aí Jesus morreu na cruz justamente para resolver isso. E aí a gente tem a consciência de que eu não posso resolver sozinho. Enquanto eu tento resolver sozinho, eu naufrago. E aí Jesus nos chama para uma caminhada para todos os dias algo ser transformado na minha vida. Olha esse mesmo texto na tradução A Mensagem. Preste atenção. Diz assim, mesmo texto de 1 Pedro 3, de 1 a 7. O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Cultivem a beleza interior do tipo gracioso e gentil que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus, desse modo, e eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo sem ansiedade e sem acanhamento. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las nem de se alegrar com elas. Isso é a vida comum do lar. Honrá-las, se alegrar, estar junto, ter projetos comuns. E continua, sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Porque o final do texto, e eu não enfatizei, mas eu acho que é o fechamento, Pedro vai falar que a gente precisa viver essa vida comum, porque nós somos juntamente herdeiros da mesma graça. E se a gente não presta atenção nisso, e para mim isso é alarmante, a Bíblia vai dizer para que não sejam interrompidas suas orações. Já parou para pensar que talvez sua oração tenha sido interrompida já há muito tempo? E tudo porque a gente não vive coisas básicas. Pô, Deus não me ouve. Não ouve mesmo. Porque a gente se afastou da caminhada com Ele. Deus se tornou aquele que nos dá coisas e não aquele que determina como a gente precisa viver. Como deve ser a nossa caminhada. Isso é muito sério, irmãos. Porque desvenda o reflexo de coisas que a gente vive. Por que a nossa vida cristã parece nunca dar certo, nunca caminhar? Pô, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Mas se essa leitura e se essa ida à igreja não se transforma em mudanças práticas, tchau, tchau. Não adianta. O que vale? E aí eu preciso entender isso.
Eu preciso estar atento a uma vida cristã que é real. E, irmãos, quando a gente fala disso, uma palavra é chave: compromisso. Eu não posso viver a vida cristã sem compromisso. Eu não posso achar que só quando eu precisar, eu vou lá, aciono Deus e está tudo bem. A gente fala de uma caminhada, essa transformação acontece na caminhada. Você tem que ter compromisso para estar todos os dias com Deus. Para viver essa amizade, você precisa ter compromisso para olhar dentro de você e deixar Deus clarear coisas que estão ocultas aos seus olhos. Você tem que ter compromisso para viver isso. Só que a gente vive o oposto, e aí a gente já começa a entrar na pergunta: o que isso tem a ver comigo hoje? A gente vive um descompromisso. Eu tenho reparado, irmãos, principalmente na igreja, mas também na vida, no casamento, no dia a dia da família, que a gente tem tomado uma linha de ação que parece cada vez mais ser devastadora. A ideia geral que a gente tem é que a gente precisa de descanso, precisa diminuir o trabalho, precisa se voltar para a gente mesmo, precisa... E tudo isso é verdade, mas a gente precisa atentar, porque a gente chega a um momento em que a gente começa a cortar coisas, tentar encontrar momentos para a gente. Está aí todas as opções de conforto e de lazer dentro da própria casa. E aí você vai se voltando para si mesmo, você vai diminuindo os compromissos com as coisas. Chega um momento que você cortou tanta coisa que não sobrou nada. Na verdade, não é só cortar coisas, diminuir o teu trabalho. Significa se comprometer com as coisas certas. Investir nas coisas certas. Você precisa saber quais são as razões da sua vida. A gente fala de Deus, Ele tem que ser o centro. E cada vez mais, irmãos, não é porque eu sou pastor, não, mas eu percebo que a igreja, ela precisa ser central na nossa vida também. 2 perguntas básicas. Você consegue viver sem Deus na sua vida? Eu acho que a maioria de nós consegue. Você talvez fale que não, mas então eu te pergunto, qual foi a última coisa que Deus fez na sua vida? Qual foi a última coisa que você falou: cara, eu estava ali, conversei com Deus e mudou. Não, Deus agiu, foi um milagre. A gente vai caminhando e se Deus não atrapalhar, tá bom. Pensa bem, a gente se acostumou a viver sem Deus. E a gente se acostumou a viver sem igreja. Você entende quanto a igreja é necessária? Porque esse isolamento faz com que você perca a percepção, a noção. Quantas vezes a gente acha que a gente está muito bem, aí a gente vai enfrentar um inimigo maior, tipo, caramba, eu não sou tão bom quanto eu achava que era. Quando você sobe o nível de dificuldade, você fala assim: pô, eu achei que eu estava nadando de braçada. É verdade na nossa vida, irmãos. Se você é a razão, é o julgamento, é o prumo de você mesmo, você precisa ter pessoas que você conviva, que tenha a liberdade de confrontar, que você crie amizade, que você se envolva. O que isso tudo tem a ver com a gente e como a gente pensa o dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Violência contra a Mulher? Por muito tempo a gente, como igreja, levantou bandeiras ferozes contra todo movimento social, de racismo e até feminismo, por exemplo. E é verdade que muitos desses movimentos ganham vida e se tornam deuses, se tornam exagerados e pegam desvios, óbvio, porque eles não têm o compromisso de seguir o que Deus segue, o que Deus fala, eles não têm esse compromisso. Mas o que eles denunciam ainda é verdade. Então a gente precisa ter esse filtro de olhar para essas questões e saber que se eu sigo eles cegamente, eu vou chegar num beco sem saída. Porque a solução para o mundo é e sempre será Deus. Mas o que eles denunciam ainda é verdade. Eu acho que a gente precisa rever o quanto a gente se importa com o mal ao redor de nós. É disso que a gente está falando. Se eu caminho com Deus, eu vou
vou repensar a minha vida a partir de tudo que está ao meu redor. Como é que eu lido com a minha família? Como é que eu lido com as mulheres ao redor de mim? Esposa, irmã, mãe, filha. E quando a gente começa a ver, por exemplo, algumas pesquisas, é assustador. Por exemplo, peguei só duas informações para a gente entender o quanto isso é forte, né? Por exemplo, pesquisas demonstram que 7 a cada 10 mulheres sofreram ou sofrerão violência física ou emocional ao longo da vida. 7 a cada 10 mulheres sofreram no passado ou sofrerão no futuro violência física e emocional. 90% das mulheres já deixaram de fazer alguma coisa por medo da violência. Quando a gente ouve isso, parecem dados distantes da nossa realidade, porque eu acredito que a maioria de nós viva, na maior parte do tempo, o privilégio de uma posição social que nos afasta um pouco disso, até que isso bata na nossa porta, até que isso aconteça com alguém perto de nós. E a maioria das pessoas que sofrem essas violências se calam. E talvez por isso homens da igreja não entendam o quanto isso é forte, irmãos. Homem não sabe, por exemplo, o medo que uma mulher sente quando passa por uma rua deserta à noite. Ou vai pegar um ônibus vazio ou cheio demais. O homem não tem essas percepções, mas a mulher vai sofrendo. Às vezes, no trabalho, ser desconsiderada na sua opinião ou na sua promoção. E daí a gente tem um monte de coisas para falar e eu só queria que a gente abrisse os nossos olhos para ouvir. Se a gente não consegue enxergar que essa é uma realidade, talvez a gente pudesse, homens, aí eu estou falando especialmente para os homens, parar para conversar mais. E a gente precisa mudar a nossa opinião. Opiniões do tipo, quando acontece uma violência contra a mulher, eu lembro, por exemplo, algo terrível que aconteceu perto da escola que a Jéssica dava aula, ali em Campinho. Uma menina que foi estuprada, acho que por 10 homens, não lembro. E aí tinha desconfiança da Jéssica, eu acho até que chegou a se confirmar que algum dos seus alunos tinham participado. Foram traficantes e a menina era ou tinha fama, enfim, de ser uma prostituta. Vamos pegar esse quadro, que é forte. O que você pensa a respeito disso? Socialmente, o que a gente normalmente ouve, também ela se meteu onde não devia. A gente não percebe o quanto a gente licencia homens agindo de maneira selvagem, achando tudo bem. A culpa é da mulher. Eles passaram do limite da dignidade humana, mas tudo bem. A culpa acaba recaindo sobre a mulher. E a gente cai, porque a gente ouve tanto. É isso que me assusta, irmãos. Por favor, eu não vou me prolongar, mas eu tenho ficado chocado comigo mesmo e com o estado das coisas. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo do dia para a noite, mas perceber que essas verdades, ou, na verdade, essas mentiras, esse jeito de ver o mundo é tão propagado, a gente se acostumou tanto que a gente repete ele. E a gente não age como profeta e não age como sacerdote. A gente, pelo contrário, a gente se junta àqueles que matam, que destroem, que acusam. E é assustador perceber que a igreja de Cristo faz isso, a noiva do Senhor. Eu quero fechar aqui. A gente passou um mês falando sobre essas questões de tomar consciência. E eu sei que é um trabalho que não é agradável, mas, sei lá, às vezes coisas simples, irmãos, como assédio. Aquele elogio na rua, né? Que não é elogio, que assusta, que faz a mulher ficar com medo, mas tudo bem. É coisa do macho, né? Todas essas coisas fazem parte
de muito do agir normal do cristão, do homem cristão, e não deveria. E as mulheres deveriam encontrar, ao menos nos homens da igreja, atitudes diferentes. Talvez alguém pense assim, no passado não tinha essas coisas, isso é coisa do futuro, é mimimi, é politicamente correto. E eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, né? É verdade que no passado não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso porque coisas como a violência doméstica e o estupro eram chamados de vida. Era comum, ninguém falava a injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Ninguém falava sobre essas coisas. E foi se vivendo. E como é assustador perceber que pessoas são oprimidas pelo diabo. E aí é o ponto final que eu quero chegar, é que quando as mulheres, quando a sociedade vive essas coisas, elas se afastam a passos largos do projeto de Deus. E qual é a nossa parte nisso? Como você tem sido alertado pelo Espírito Santo de Deus para essas coisas e como você tem mudado? Às vezes nas conversas com pessoas perto de você, seja você mulher ou homem, o quanto a gente pode mudar sendo profeta, denunciando o pecado, porque toda injustiça é pecado, e também sendo sacerdote, curando, abraçando, aproximando de Deus, trazendo para perto. Eu quero encerrar só dizendo que, embora esse mundo seja mau, seja opressor, seja tirano, a gente não precisa viver oprimidos por ele. Independente qual seja a sua situação. Eu não sei qual ponto dessa história você está. Porque, irmãos, eu como pastor me assusto. Quantas vezes eu tive que sentar, aqui agora a gente não tem gabinete, né? Mas quantas vezes eu ouvi no gabinete mulheres relatando estupros. E muitas vezes os estupros são dentro de casa. Todos eles, obviamente, agora já têm outra consciência, precisam ser denunciados, mas os que eu ouvi tinham acontecido no passado, em situações que ela já não vivia mais. Mas, caramba, essa história faz parte da nossa história e a gente tenta não ver. E aí eu começo a olhar as histórias de rebeldia, de descompromisso, de descaminhos, e eu entendo. A igreja não é cavalos prontos para percorrer o estádio numa grande corrida. Eu acho que eu já falei isso daqui. Deus nos chama de ovelhas, não de cavalos, de raça, de garanhões. Ele nos chama de ovelha, e isso diz muito sobre quem nós somos e de como Deus nos olha. A ovelha precisa ser conduzida, ela precisa ser arrebanhada, ela precisa estar junta, ela precisa ser cuidada. Nós somos as ovelhas do Senhor. Precisamos desse cuidado. Precisamos reinterpretar a nossa história a partir do que Deus fala. Se você se desgarrar, você vai estar exposto aos ataques dos lobos, e esse mundo opressor, ele encontra as brechas facilmente. Mas a gente precisa mudar a maneira como a gente olha para a gente uns aos outros, irmãos. Aí a gente olha, a pessoa não vem no culto, ela tem que estar aqui, porque aqui é onde a gente começa a repensar, a ouvir Deus, a se tratar, mas também não adianta apontar o dedo. A gente precisa vir, essa é a palavra de Deus, venham, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala, ide. Traga essas pessoas. Nós não somos um barco de pesca, onde a gente espera que os peixes pulem dentro do barco. Jesus fala, vai ser pescador de homens. Eu achei muito legal, esse mês foi diferenciado, a gente tratou de assuntos que eu mesmo não tenho muito trato neles, mas o quanto a gente pode mudar a história na nossa vida. Para encerrar, eu vou falar aqui a manhã inteira, eu vi um filme ontem que mexeu comigo, irmãos. É
É um filme sobre xadrez. Por acaso, as crianças foram para a competição e botaram os pais para assistir um filme da Disney. E eu nunca tinha ouvido falar do filme. É Rainha de Catuê. Cara, o filme é sensacional. O resumo é o seguinte: um homem que está na missão, ele é engenheiro, mas ele conseguiu sair da miséria e ele decide ajudar as crianças. E como que ele decide ajudar? Ensinando xadrez. Ensinando xadrez àquele grupo, eles começam a se envolver nos campeonatos de escola, estadual, nacional, internacional, porque eles começam a crescer. Crianças que não sabiam ler. Tudo bem, a história é linda, diferenciada, mas Deus falou logo no meu coração, esses filmes eu ouço Deus de montão. Deus falou assim, cara, quem é que pode ser como esse professor? A gente já está tão arrebentado, não é? A gente sabe que a gente tem potencial de estender a mão e de fazer a diferença na vida, porque aquelas crianças na África estão ao nosso redor. E, caramba, assim, era assustador, porque retrata, é um Ganda, Kevin? Acho que é um Ganda. Enfim, cara, é assustador, porque mostra os miseráveis, e aí os que tinham um pouquinho mais, também eram pobres, mas rejeitavam os miseráveis. E a gente é assim, a gente tem um pouquinho mais e rejeita. A gente acha que a gente está acima em outro patamar. E é assim que a gente brinca, né? De afrontar, de achar que a gente é maior do que os outros, porque a gente sabe o quanto a gente é pequeno. E aí eu quero terminar assim, eu sei, principalmente que a maioria são mulheres, a gente é esmagado por esse mundo, o pecado nos oprime, as realidades vívidas do nosso casamento, da nossa vizinhança, da nossa família, da nossa história de vida, do nosso histórico econômico, da nossa linha de trabalho, tudo isso nos esmaga ao ponto de a gente falar assim, Deus, eu só quero sobreviver. Eu só quero respirar e tá bom. Mas eu quero te lembrar que para Deus não tá bom. Não porque Ele vai ficar te chutando para você levantar da cama e ir trabalhar. É porque Ele tem outros sonhos para você. Ele quer não somente denunciar a injustiça, mas Ele quer te curar. E quando nós somos curados, nós nos transformamos em curadores. Nós vamos curar pessoas. E eu espero que esse mês realmente faça a diferença. Quando você lembrar que você está cansado demais, que você é pobre demais, que você não, lembra, com o pouco que você tem, Deus vai usar a tua vida para te curar, mas para você curar outros, para você transformar outros, para você abençoar outros. Homens, para a gente não fugir do tema de hoje, sigam o conselho de Pedro, tratem as mulheres com dignidade, denunciem o pecado e cuidem daqueles que são feridos. Mulheres, façam as mesmas coisas. Tratem umas às outras com dignidade. Porque a gente aprendeu com o mundo, aí eu me envolvo tanto, falo nós e tal, agora não é a gente não, mas eu vejo quanto, e ouvi isso tantas vezes nos documentários, as mulheres aprenderam a competir. Elas estão sempre lutando umas com as outras. Derruba tudo que vocês ouviram. Olhem uns para os outros como ovelhas que precisam de um pastor. Até aqueles que estão aqui precisam de um pastor, precisam de um cuidado, precisam de mãos estendidas. Não é só aquele professor lá na África que pode mudar destinos, a gente também. Como que eu mudo destino, pastor? Ouça a Deus. Com um pouco que você tem, Deus tem uma missão para você. Uma missão diferenciada para receber pessoas nessa igreja, para alcançar pessoas onde você trabalha, para alcançar pessoas onde você mora. Só ouça a Deus e você vai ser sacerdote e profeta.